Olá, olá. Olá, meus alunos. Tô ajeitando a câmera aqui ainda, olá. Pessoal, hoje a aula vai ser um pouco diferente. A gente não vai usar apostila, mas a gente vai usar o livro-texto, tá? E é importante vocês terem o livro-texto aí por perto, porque vai ser uma aula de leitura, exercício de leitura, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno e ir resumindo a aula, porque isso já vai ser uma espécie de tarefa que eu vou dar pra vocês, tá? O resumo dessa aula. A gente vai falar do período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média, certo? Quando a Antiguidade acaba, é no momento da queda do Império Romano. Porque as configurações geográficas mudam, porque o modo de produção muda, porque muitas coisas passam a mudar a partir de então, tá? É uma aula bem curiosa, bem interessante. Ela vai ser a chave para vocês entenderem o feudalismo, que são as próximas aulas, o islamismo, que também é uma das próximas aulas, tá? E aí vai ser cada um referente à aula que vai dar, né? Eu acredito que o Mike vai dar o Islã, pois ele se especializou nessa questão, né? E eu vou dar a Europa da Idade Média, beleza? Então, meus queridos, aí abram um livro-texto na página 44. Pegou? Deu tempo de pegar? Espero que sim. Então, vamos lá. A gente vai começar a leitura do Baixo Império Romano do século 3 depois de Cristo ao século 4, do ano aí de 200 ao ano de 300. Desculpa, falei besteira. Ao século 5, do ano de 200 até o ano de 400. Então, a crise econômica e política. Vocês estão vendo que o meu bagulhinho de segurar o celular já tá nos últimos dias dele, né? Já tem que ir atrás de outro, inclusive. A paz romana, a Pax, né, romana, foi estabelecida no século I depois de Cristo com a consolidação das fronteiras do Império Romano. Isso levou a um lento declínio de abastecimento de escravos, uma vez que os cativos eram adquiridos, em sua maioria, por meio da expansão militar. No final do século II, o preço do cativo estava em média 10 vezes maior quando comparado ao século anterior. Afinal de contas, as campanhas para adquirir essas pessoas estavam diminuindo, então os preços estavam aumentando, tá, galera? Uma lógica de comércio. Eles usavam essa lógica de comércio para basicamente falar de pessoas, né? Isso também vai causar revolta. A gente tem que lembrar que o Império Romano, muito diferente do que a gente imagina, não era uma sociedade estamental, onde havia o imperador, os seus cônsules, né? Todo o seu senado, e ninguém interferia nisso, a população era omissa ou submissa. Nós estamos falando de uma população que era muito politizada e que muitas vezes ateava fogo nas plantações como forma de protesto. O fogo é um elemento louco na história da humanidade, porque ele começa como divindade e a partir desse momento ele começa a tomar um teor político, né? Então, assim, Júpiter era o deus do fogo, que seria paralelo a Zeus da cultura romana, né? Júpiter simbolizava o fogo, mas também simbolizava essas questões das manifestações do fogo, né? Até hoje o fogo é um sinônimo de manifestação social. Eu não preciso nem dizer. Se vocês vivem no mesmo planeta que eu, vocês estão sabendo das manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos agora, tá? Então, no Missouri, tá acontecendo várias manifestações por conta da morte de um homem negro que acabou tomando uma dimensão nacional. Inclusive, até na frente da Casa Branca teve manifestação, né? O Trump deve ter ficado um pouquinho assim, ó, assustado, né? E tirando esse fator, o fogo vai ter aí o seu intuito político desde essa época. Então, a gente está lidando com uma população que estava revoltada, uma população que estava cada vez mais querendo se emancipar, que eram os escravos, e os plebeus que estavam também lutando pelo direito de seu espaço na terra e para manter o comércio. Mas, infelizmente, a classe social que vai se lascar nesse momento são os plebeus. O comércio vai ser uma das primeiras coisas que vai ser atingida pelas grandes invasões germânicas, tá, meus queridos? E eu vou explicar por quê. Então, continuando, como os romanos desprezavam os trabalhos manuais, não se preocuparam em desenvolver técnicas que fomentassem produção que contrabalanceassem a queda do número de escravos. Resultado, o preço do escravo subiu, a produção diminuiu, a arrecadação de tributos despencou e o comércio entrou em declínio. Isso gerou uma crise do Estado que, consequentemente, da instabilidade política. Entre os anos de 235 e 284,
Roma teve 20 imperadores, tá parecendo ministros do Brasil, né? Continuando. 2 dos quais 18 morreram de maneira violenta, e um escravo em terras estrangeiras e outro vítima de peste. Então um foi levado para terras estrangeiras e escravizado, que era o sinal assim de morte em vida, porque se você era um imperador, uma figura política podre, de poderosa e rica, imagina você virar um escravo que você sequer era considerado alguém. Porque o escravo, como vocês viram, fazia os trabalhos manuais que eram desprezados pelas altas classes da sociedade, mas que sustentavam essas altas classes. A partir do momento que os escravos deixaram de fazer esse trabalho, a sustentação econômica dessas classes despencou. E isso ao mesmo tempo que estava rolando invasão viking, invasão germânica. Pensa num bagulho louco. Era o Império Romano nesse momento. Então, continuando. O Estado empobrecido encontrava dificuldades para manter a burocracia responsável pela administração provincial, ou seja, administração a longo alcance, né, fora de Roma. Então essas administrações provinciais eram sustentadas através dessa cooptação de tributos, né, e produtos do Estado, beleza? Então, continuando, sendo a escravidão a maior atividade aí, tá? Aproveitando-se dessa fragilidade, os godos, um dos povos germânicos, atravessaram as fronteiras dos rios Reno e Danúbio para saquear e incorporar territórios romanos. Atacaram cidades litorâneas da Ásia Menor e da Grécia. Chegaram a incendiar boa parte de Atenas. Olha lá, o fogo. No Ocidente, eu ia falar no incêndio. No Ocidente, outras tribos germânicas invadiram a Gália, a Espanha e a Itália. Travaram com os romanos uma terrível batalha perto de Milão. Roma ruía. A capital foi transferida para diferentes cidades como Ravenna, Milão, Treveros, Sírmio e Constantinopla. Os invasores eram, por suas vezes, chamados genericamente de bárbaros, expressão de origem grega usada para se referir àqueles que não eram romanizados, que não falavam latim, tinham tidos como cruéis e incivilizados. Apesar do emprego do termo pejorativo, os romanos muitas vezes buscavam manter relações amistosas com esses povos. Após o estabelecimento do fronteira do Império no século I, sucessivos governos buscaram se aproximar dos chefes germânicos que viviam além da fronteira. Sobretudo ao longo dos rios Reno e Danúbio, na Europa Central, concederam esses povos o estatuto de federados. Em troca de pagamento em dinheiro, esses chefes assumiam o compromisso de defender o império de invasores, atuando fora das fronteiras do império. Ofereciam grandes contingentes militares para fazerem parte do Império Romano. Muitas vezes os povos germânicos invasores, em busca de terra, eram enfrentados por povos germânicos federados agindo em defesa de Roma. Outras vezes, chefes militares federados de origem germânica com ambições políticas e ansiosos para serem cada vez mais aceitos na ordem romana, intervinham com violência nos conflitos políticos da época, tornando difícil diferenciar o confronto típico de guerra civil de uma invasão. Olha que doideira. Vamos começar pelo básico. Os povos bárbaros ou povos germânicos, eles tinham características que chamavam a atenção dos romanos, que era a maneira de se vestir, o comprimento dos cabelos, né, que os homens tinham o costume de deixar o cabelo comprido, as mulheres também, né, bem compridão, a presença da barba, os romanos não usavam barba. É muito louco como a maneira estética de se vestir era tida como sinônimo de civilização para os romanos, né? Então não cortar os cabelos, não fazer a barba, eles olhavam para os germânicos como bichos, né? E na verdade os germânicos eram uma civilização extremamente metalúrgica, voltada para a arte da guerra e também extremamente eficaz no sentido de ataques, de saques, né? Porque era uma civilização nômade, ela vivia disso, ela não tinha um território fixo. Então o interesse dos germânicos pelos romanos vai ser a partir dessa ideia de a gente quer um território, né? Isso vai acarretar em germânicos que vão se atrelar ao Estado romano, como eles falaram muito bem, para conter as revoltas sociais. Pois é, gente, vão ser tipo mercenários, né, contratados pelo Estado romano, ao mesmo tempo que eles vão tentar conter algumas outras invasões de povos germânicos, são muitos povos invadindo ao mesmo tempo, tá? Isso não vai dar certo, porque vai ter momentos que vai confundir-se a identidade de um com o outro.
Sem contar que as fronteiras, por conta da falta da administração do Império, e eles estarem investindo muito pesado nas guerras civis, militares, eles vão ficar sem dinheiro para proteger outras partes do território do Império Romano, tá? E eles vão achar que uma muralha vai ser o suficiente para parar esses povos. Gente, é lógico que não, tá? Estamos falando de vikings, né? Inclusive na série Vikings, o primeiro episódio, quando eles invadem um monastério, né? Eles invadem um local de estudo, né? Dos monges ali da igreja. É uma cena de invasão dos povos bárbaros, né? Descrita na visão dos católicos, né? Então eles chegam, arrancam a cabeça do povo, matam todo mundo, né? Não tem essa coisa de diálogo, né? Outra coisa, a palavra bárbaro vem de uma terminologia que eles usavam para se referir aos bárbaros de maneira pejorativa, porque eles falavam que a língua dos bárbaros nem era língua, porque eles pareciam estar falando bar, e todo esse bar ficou bárbaro, que acabou se tornando uma terminologia, tá? Então vocês veem que os romanos... Gente, os romanos queriam usar os bárbaros, tinham preconceito deles, em plena rebelião de escravos. É claro que isso tudo não ia dar certo, tá? Porque os romanos estavam ainda se sentindo muito, né? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, e eles já não eram mais nada. Porque se for parar para pensar, as principais estruturas do Império Romano já tinham ruído, tá? Então, continuando. A fim de obter suprimentos para militares, os imperadores confiscam bens, impunham pesados tributos e trabalhos forçados ao povo. À medida que a inflação e a desvalorização corroíam o valor da moeda, algumas partes do império passaram a utilizar troca de mercadorias e o próprio Estado aceitava o pagamento de tributo com produtos. Vocês já estão vendo que a partir de agora, a produção vai valer mais do que o dinheiro, tá? Diferente da dinâmica de hoje, que a gente tem um dinheiro que vale a produção, né? Você compra a produção do trabalhador a partir do salário. Aqui não. A gente vai ter uma desvalorização do dinheiro e uma supervalorização do produto. Isso vai fazer a sociedade se ruralizar muito. Porque para ter comércio precisa ter dinheiro. Se a moeda está desvalorizando, né, como estava acontecendo no Império Romano, é óbvio que vai ter uma desvalorização, sim, da atividade comercial. Então, os primeiros a se sentirem fragilizados por toda essa queda do Império Romano, além do Estado, dos patrícios, né, foram principalmente os comerciantes. E eu vos digo já adiantado, eles vão ser a única classe social que vai se lascar, porque os patrícios vão passar a ser os nobres da Idade Média. Os donos de terras vão ser os senhores feudais. Entendeu? E é claro que essa aliança feudal vai ser uma aliança militar, porque a cultura germânica ela vai entrar com tudo na cultura europeia. Tanto que, gente, sabe essa imagem de Jesus? Esse Jesus germânico, loiro de olhos claros, era para refletir como uma coisa popular para esses povos, para os cristãos cooptarem esses povos pagãos, né? Que eram povos pagãos adoradores de deuses como Odin, Thor, né? E aí, galera, eles vão basicamente usar a imagem de Jesus para popularizar-se com esses povos. Porque se vocês pegarem o Jesus da Etiópia, o Jesus do Império Romano, ele era um Jesus praticamente mouro, né? Que se assemelharia hoje aos povos islâmicos, né? Então, assim, não faz muito sentido essa ideia eurocêntrica de Jesus, mas quando você estuda historicamente e como a igreja usou a arte para popularizar a ideia do cristianismo, faz sentido, né? Começa a fazer mais sentido. Então, olha só, ruralização e declínio, os centros urbanos declinavam e ocorriam mudanças da economia rural que resultaria na criação de um novo modo de vida na Europa. As grandes propriedades dos aristocratas ofereciam refúgio aos marginalizados pela crise econômica. Em troca, passavam a fazer trabalhos antes realizados pelos escravos. Surgiu daí um novo tipo de relação de trabalho, o colonato. O colono, um camponês dependente, vinculado à propriedade do senhor, pagava os arrendamentos do lote de terra em dinheiro, em produtos, ou cultivando a terra em regime de parceria, né? A crescente pressão demográfica dos povos bárbaros germânicos fez com que, muitas vezes, fossem aceitos dentro do império como trabalhadores agrícolas com o estatuto do colono. Nos governos de Diocleciano, que vai ser de 285 a 305, e Constantino, que vai ser 306 a 337, tentou-se conter a crise generalizada.
Numa época em que a produção agrícola produzia cada dia mais, os imperadores buscavam centralizar ainda mais o poder e cobrar tributos dos cidadãos. Para muitos, o Estado tornou-se um inimigo. Para assegurar a produção contínua de alimentos e mercadorias e recolhimento de tributo, Diocleciano exigiu que os colonos permanecessem com as atividades rurais nas terras adquiridas, transmitindo o ofício aos filhos. Paralelamente, formou-se um verdadeiro exército de agentes do governo que caçavam camponeses que fugiam para não pagar impostos. No Ocidente, as condições econômicas continuavam a declinar. A fronteira se tornou permeável, ocupada por populações germânicas, protegida por um exército também germanizado. Cidades na Britânia, na Gália, na Germânia, na Península Ibérica, que seria Portugal e Espanha hoje, foram abandonadas. As aristocracias já não eram dedicadas a Roma e se isolavam atrás das muralhas fortificadas das suas propriedades. A grande rede de estradas romanas não era conservada e o comércio foi praticamente interrompido. Passou das mãos dos negociantes gregos, sírios ou judeus do Império do Oriente. Em 395, o imperador Teodósio, reconhecendo as crescentes diferenças entre partes oriental e ocidental do Império, determinou sua divisão, que acabou resultando no aprofundamento dessas diferenças. Um Oriente cada vez mais estável em comparação a um Ocidente conturbado. Em 476, os comandantes germânicos derrubaram o imperador romano Rômulo, em um episódio que simboliza o fim do Império Romano do Ocidente e da Antiguidade Clássica. Além das invasões bárbaras, outros fatos, datas também foram considerados pela historiografia como um marco do fim da Antiguidade. Em 394 foram realizados os últimos Jogos Olímpicos. Em 537, a água deixou de correr para os famosos banhos de Caracalá. Em 529, a escola de Atenas foi fechada. Olha só, gente. Então, assim, primeira coisa, por que parou de correr água nas fontes? Porque as fontes eram locais de banhos públicos. Então as pessoas literalmente iam lá para tomar banho. E acontecia de tudo. Enfim, né? Muitas pessoas peladas no mesmo espaço, pode acontecer coisas, né, galera? E também tinha essa questão de que não tinha moralismo. Então o pessoal não ligava muito. A sexualidade era tratada como uma natureza tão grande quanto ir no banheiro. Então você vê duas pessoas se relacionando sexualmente, era uma coisa normal. É estranho falar que hoje não é normal, né? Mas deveria ser, né? Todos os sinônimos da cultura pagã vão ser atacados. A escola de Atenas vai ser atacada, bem como a biblioteca de Alexandria. Ai, que vontade de chorar falando essa história. Porque assim, gente, maior biblioteca da história da antiguidade. Já falei dela pra vocês, né? Mas reforçando. Isso foi um ataque à cultura pagã. Eles queriam apagar da história as civilizações pagãs, tá? Esses povos germânicos que vão se unir com esses primeiros cristãos vão querer apagar da história, né, as religiosidades politeístas. Mas não vai dar muito certo, né? Não é até que eles vão cooptar alguns elementos, como eu falei, da história de Jesus aí, né? Segunda questão. Ele vai falar dos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos marcavam uma fraternidade entre os povos, né, da Grécia, que habitavam ali a Península Grega, né? A Península de Peloponeso em especial, né? Então, eles vão acabar com esses jogos que são a identidade do lado mais diplomático da política. Já fica claro que não tem diplomacia nenhuma, estão no período de guerras, tá? Separando o Império Romano do Oriente e do Ocidente, no Oriente vai ter uma predominação diferente cristã, que eles vão chamar do Império Bizantino, né? Que vai ser outra categoria de cristianismo, tá? O catolicismo ortodoxo vai tomar conta de lá. Mas eles vão conviver com muçulmanos, com os sírios, né? Eles vão conviver com outros povos ali, com os judeus. Isso vai dar uma configuração muito diferenciada pro Império Romano do Oriente, o Sacro Império Romano do Oriente. Já o Império Romano do Ocidente, que vai se tornar o Sacro Império Romano do Ocidente, né? Ele vai ser marcado pelo fechamento das fronteiras. As pessoas vão pro interior dos países porque as fronteiras com os mares estavam muito perigosas e eles vão começar a fazer o sistema feudal surgir. Então, uma das primeiras atitudes de criar o feudo era fazer um local fechado, né, protegido. Se jogarem RPG, uns Diablo aí da vida, vocês vão ver que quando você entra numa propriedade, você tem uma propriedade fechada por muros. Isso é uma referência à Idade Média. Porque hoje a gente vê muro na cidade, né, galera? A gente não vê muro no campo. E nessa época o muro era no campo, né? Outra coisa, os castelos feudais
Primeiro, eles vão ser feitos de madeira. Só que eles são pouco resistentes. Qualquer investida de inimigos vai derrubar o castelo. Então eles vão começar a fazer castelo de tijolo depois. Parece meio a história dos 3 porquinhos, né? Mas é tipo isso mesmo, vai ser pra tentar resistir ao lobo mau, que seriam os povos germânicos, tá? E outra coisa, muito importante aqui, é que esses povos germânicos, conforme eles vão se adequando a esse sistema feudal, eles vão criando uma relação de servidão. Por último, mais importante, é saber que o escravizado em Roma, ele não tinha direito a nada. Já o servo, pelo menos, vai ter direito a uma terra, que ele vai chamar de corvéia. E mesmo que ele vai ter que pagar 1000 tributos, que a gente vai estudar, ele ainda assim era mais emancipado do que o escravo. O servo podia conversar, os servos podiam se organizar entre eles, eventualmente entrar numa revolta camponesa. Ele só não estava fazendo isso porque aqui é uma questão de luta pela sobrevivência, galera. Tá? Não tem como fazer revolta num estado de guerra, né? Já estava tendo uma guerra civil, não tem como fazer mais, né? Então, eles vão se consolidando aí como servos camponeses que servem ao dono da terra, mas que têm propriedade sobre um pedaço da terra, né? Pelo menos propriedade sobre os produtos desse pedaço de terra e não sobre a terra em si. E isso vai emancipando esses ex-escravos, mas para pensar no comerciante. Imagina que o comerciante, via de comércio, de repente ele é atacado na condição de servo. Para ele vai ser revoltante isso, tá? Tanto que alguns vão permanecer nas cidades que vão virar pequenas vilas, tá? E que vão ser, assim, extremamente perigosas. Todo tipo de saqueamento, ladrão, marginalização vai acontecer nesses lugares. Tanto que eles vão usar essa ideia de que na cidade, né, na vila, existem pessoas que não devem ser confiáveis, né? Aqui no feudo todo mundo é confiável, né? Estamos entre famílias, né? Então vai ter toda essa coisa, né? Que o sinônimo de vila é vilão aí, que vai virar sinônimo de coisa ruim, né? Quando você fala do vilão da história, você está se referindo ao personagem mais ruim, né? Então, beleza, meus queridos? Façam um resumo da aula e mandem pra mim, beleza? Um beijo, espero que vocês estejam bem.